É melhor ter paz do que ter razão? A melhor pergunta a ser feita é possível ter paz sem ter razão? Para chegar à conclusão dessa pergunta, é necessário falar do significado de algumas palavras que vai ser útil para entendermos qual a problemática dessa questão, né? Então, como eu sempre falo aqui, não para as pessoas que estão na universidade, que já têm até um certo conhecimento dessas discussões, é mais para a galera trabalhadora mesmo, que não tem oportunidade do estudo por causa de tempo, por causa das necessidades, né? Então, vou ter que conceituar algumas coisas antes de entrar na frase propriamente dita. Dizendo isso, infelizmente aqui no Instagram a gente só pode postar o máximo de 3 minutos, né, do Reels. Então eu sempre estou colocando o vídeo completo no YouTube ou no TikTok. Quem quiser ver lá as coisas que eu pontuo, acho que é interessante dar uma observada nessas canais, né? Então, quero conceituar primeiramente a questão do preconceito. A palavra preconceito, ela significa o que você entende de algo antes de conhecer. Exemplo, aquele vizinho novo, aquele vizinho, aquela vizinha nova, que você tem o primeiro contato, mas você vê que eles têm um carro com aparelho de som. E você logo imagina que são vizinhos barulhentos que gostam de fazer paredão no final de semana. Esse é um pré-julgamento que você está dando. Você não conhece essas pessoas, porém você tem um preconceito de que eles são o tipo de pessoas que fazem zoada aos finais de semana. Então, a ideia de preconceito é isso, que quando você vai conhecer a fundo, pode se confirmar aquele preconceito que você tinha, ou você pode entender que seu preconceito estava errado e ter um novo conceito daquilo que você passou a conhecer. Mas no popular, a ideia de preconceito está muito atrelada a discriminar. O que é discriminar? Aí conceituando outra palavra. Discriminar é você tornar criminoso algo. Um exemplo, eu posso falar do racismo. O racismo é uma discriminação, pois você está tornando criminoso ser pertencente a determinadas raças. A homofobia é uma discriminação, porque você está tornando criminoso determinada prática sexual. Ou a LGBTfobia, né, que você está transformando ser de determinado gênero, né, criminoso. Então é importante a gente ter essa compreensão. E entrando nas palavras que estão nessa frase, a paz. O que é a paz? Paz é um sentimento, né? Você se sente em paz. Então, guardem essa ideia da paz ser um sentimento. E o que é a razão? A razão é um conjunto de conhecimentos que ele leva, o conhecimento de diversas coisas, ele leva à razão, né? Então, essa é a razão. Não vamos confundir ter razão com ter a certeza. Muito isso se confunde também no popular. Quando a gente está numa discussão que fala eu tenho razão, você está querendo dizer que você tem a certeza. Porque a razão, ela vem de todo indivíduo que racionaliza algo, que pensa sobre algo, que tem um conhecimento sobre algo, ele tem razão, né? Então, tanto que na matemática a gente fala, né, muitas vezes a razão de tal questão, né, se utiliza muito isso na matemática do ensino básico, médio. Então, essa ideia da razão, né? Então, a razão, ela não é a certeza. A razão é o conjunto do conhecimento, que pode lhe levar a uma certeza, mas quem tem a verdadeira razão compreende que a certeza, ela
pode ser modificada. Você tem uma certeza, mas se aparecer outro conhecimento que contradiz a sua certeza, você vai ter que romper com essa certeza e entender que você não estava com a certeza. É complexo, mas acredito que dá para se compreender a diferença. Então, quando você faz a oposição entre paz e razão, na verdade você está fazendo a oposição entre sentimento e razão, né? E essa dualidade é uma invenção europeia, né, de dividir razão e emoção. Então, a gente poderia também traduzir essa frase como de duas formas. É melhor ter paz do que ter conhecimentos, né? Ou é melhor ter sentimento do que ter razão. Então, a gente já percebe a problemática quando a gente faz a devida tradução da frase. Mas partindo para o que está por trás dessa frase, que torna ela ainda mais problemática, né? Estou até pensando aqui que, por ser um assunto bastante interessante, se eu divido esse vídeo em partes e posto ele todo no Instagram. Mas eu acho que é mais interessante postar nas outras redes que permitem esse vídeo mais longo, não recortado. Então, entrando agora na questão da frase, do que está por trás, quando se diz é melhor ter paz, ou seja, é melhor eu não entrar em conflito do que eu, com o meu conhecimento, com a minha razão, entrar em conflito. Então isso significa que aquela primeira pessoa que falou algo que eu não concordo e eu tenho conhecimentos que posso contrapor o que essa pessoa falou, eu, através do pensar, ou seja, do conhecimento, da razão, eu entendo que eu quero paz, que é um sentimento que também passa por mim, e que esse sentimento que eu quero manter é preferível ficar calado. Perceba como razão e emoção caminham junto, não tem como você separar. Por isso que eu falei da invenção europeia, que essa separação, essa dualidade de razão e emoção, ela é uma invenção europeia, porque é inseparável. Você só consegue, você racionaliza o que você vai fazer para ter o sentimento, né? Porque o sentimento é tudo aquilo que lhe afeta, mas para algo lhe afetar, você racionalizou, mesmo sem perceber, não sendo algo acadêmico, mas algo do conhecimento do corpo, do você estar vivendo, somente pensou, seu corpo sentiu, sua mente sentiu. Então esse sentimento que perpassa por você, junto com a razão, faz com que você sinta a paz, né? Por não entrar em conflito. E você, pela necessidade dessa paz, do não entrar em conflito, você pensou e se absteve de dar sua opinião. Quando ocorre isso, vamos supor que o indivíduo falou algo racista, né? Algo discriminando alguém por pertencer a determinada raça, né? Então, esse indivíduo falando isso e você não respondendo, você aceitando, você não optou pela paz, você optou pela omissão. Aí é um assunto mais psicológico, que você tem que pensar consigo mesmo o porquê você quer manter aquela relação. É uma dependência, é um medo de ficar só, é um medo de ofender aquela pessoa e essa pessoa se afastar da sua vida, né? Você está se privando de dar sua opinião para evitar o conflito, mas o outro faz o mesmo procedimento por você, né? Será que é bom se manter nessa relação, se abstendo de quem você é e do que você pensa, porque você é razão e emoção junto? Tudo isso está em seu corpo, você não pode separar. Então pense, realmente é importante você se abster de dar essa opinião, né? E entra nessa questão. Se você se absteve perante a uma fala
criminosa, porque a fala da discriminação, ela é uma fala criminosa, você está se responsabilizando por tudo que aquela fala pode causar, né? Primeiro ponto, essa fala discriminatória, ela pode ser preconceituosa, porque essa pessoa pode não ter um conhecimento daquilo que ela está falando, por isso ela está falando aquilo. Então, você, através do seu conhecimento, da sua razão, você pode intervir com esse sentimento de querer modificar aquele pensamento e pontuar o que você conhece. Então, a interferência que você vai fazer para que aquele indivíduo saia do preconceito e passe até a oportunidade de ter um conceito sobre aquilo, ter uma outra forma de conhecer, de se dar com isso que lhe é apresentado. Então, até através do que você fala, ele busque mais, né? Busque realmente aprender sobre isso. Então, por isso que é importante se posicionar. Mas se esse indivíduo ele tem esse preconceito, mas ele teve a oportunidade de buscar o conhecimento e ele não quis, ou porque seu preconceito lhe mantém em uma zona de conforto, né? Ele tem privilégios com esse preconceito, ou ele ganhou questões pessoais com esse preconceito. Um exemplo, pessoas que ganham cargos políticos, cargos em locais, né? Devido ao seu pensamento conservador, preconceituoso. E então, mesmo que ele perceba que esse pensamento não está correto, ele prefere manter esse posicionamento para não perder esse cargo ganho. Acontece muito isso em nossa sociedade. Então, aquela fala discriminatória, ela pode ser preconceituosa ou não. Ou pode ser simplesmente uma manutenção de poder hierárquico. Porque se você discrimina algo, você logo está pontuando que aquilo discriminalizado, ele merece ser subjugado, né? Você subjuga esse grupo discriminado. E você, logo que você não faz parte dele, você tem um poder de subjugar. Você está em um poder hierárquico maior. Então, é importante a gente ter essa convicção de que nossa missão, ela permite que indivíduos façam falas com esse objetivo. E qual o problema que eu falo que você se responsabiliza pelos resultados que essa fala traz? Porque uma fala racista, uma fala LGBTfóbica, uma fala machista, xenofóbica, né? Falas que discriminam grupos, é complicado falar discriminam, descriminalizam, que já são coisas diferentes, né? São coisas diferentes, mas que discriminam essa questão, esses grupos, da fala pode partir para ação física. Seja da própria fala, porque uma coisa é eu falar com outro indivíduo que eu tenho como amigo, está dialogando comigo. Outra coisa é eu chegar para qualquer outra pessoa que faz parte daquele grupo que eu pontuo como subalterno e eu falo. Aí eu já estou numa agressão. Uma agressão que eu não estou partindo para a violência do que a gente chama de físico, mas é uma violência que também atinge o físico porque você está indo no psicológico desses indivíduos. Então, estou falando aqui muito da questão psicológica, não sou psicólogo, né? Então, logo acredito que as coisas que eu estou falando aqui é mais numa visão sociológica. A psicologia como psicologia social adentra um pouco na sociologia, assim como as questões da sociologia, das ciências sociais, adentra um pouco na questão da psicologia social, né? Então, por isso que se chama essa parte psicologia social, né? Então, não sou especialista nessa área, mas devido ao meu conhecimento das ciências sociais, da sociologia, eu compreendo um pouco esse quesito que leva o indivíduo ao coletivo, a subjetividade à coletividade. Então, nesse sentido, você está conivente com essa agressão psicológica que ocorre e conivente também com as agressões físicas que possam ocorrer, porque
também pode acontecer desse indivíduo dar murro, dar tiro, né, e diversas outras formas de violência, nesses que ele acha subalternizado, ou que ele não faça, mas outras pessoas que escutam o discurso dele vai e faz. E você, naquele momento, dizer que preferiu a paz do que ter razão, você se omitir, você foi conivente com a fala, você foi conivente com a repercussão dessa fala, você foi conivente com os resultados dessa fala. E os resultados vai além de só sair da boca e chegar ao ouvido. Os resultados disso chega ao crime de fato, né? A tirar uma vida. E ao crime de fato não estou me referindo à legalidade. Porque um exemplo, em alguns países é permitido a sentença de morte contra homossexuais. É permitido a pena de morte contra pessoas que adulteram, né? E então, no quesito de legalidade, é legal fazer. Mas no sentido de humanidade, que aí vai além da legalidade, a gente tem que fazer a crítica. E esse discurso criminoso de você subjugar um grupo é um discurso que precisa ser combatido com discursos e ações também. Assim como eles fazem discurso e fazem ações, essas pessoas criminosas, nós também precisamos combater com discurso e ações. Então, se a gente se omite na ideia dessa frase, que é uma frase de aceitação, a gente está culpado, podemos nos pontuar como sendo culpados de todos os crimes que decorrem, os crimes contra a humanidade que decorrem dessa fala. Então, achei necessário gravar esse vídeo para falar um pouco sobre isso. Então, para finalizar, para deixar as coisas o mais arredondadas possíveis, né? Primeiro ponto, não tem como ter paz sem ter razão, porque a paz como sentimento, um sentimento passa pelo que você pensa, você sente de acordo com a forma que você pensa. Então, você só vai ter paz tendo razão. Assim como você só vai ter qualquer sentimento tendo razão. E você só vai buscar a paz e gostar da paz através dos seus conhecimentos do que é a paz e de como chegar à paz. Então, estão interligados. Não tem como separar. São duas coisas unidas. Impossível ter paz sem ter razão. Assim como é impossível ter sentimentos sem ter razão. Assim como é impossível ter paz sem ter conhecimento. E é impossível ter sentimento sem ter conhecimento. E quando eu falo conhecimento, não é acadêmico. É conhecimento que a gente adquire com a nossa vivência. E também é acadêmico, porque querendo ou não, quando você lê alguns conteúdos acadêmicos, você também começa a ter outra percepção de mundo. Tem a percepção de mundo que a gente vem adquirindo da nossa vivência, né? Vou chamar assim, apesar que a leitura também é uma vivência, mas tem um conhecimento que você adquire através da leitura. E esses dois conhecimentos unidos é o melhor que a gente pode alcançar. Apesar que nem todo mundo, nessa sociedade capitalista que a gente vive, tem acesso à educação formal de qualidade. Mas seria muito importante. Então, que esse conhecimento que a gente adquire é o que permite a gente entender o que é paz, querer a paz. Então, mais uma vez finalizando, não tem como ter paz sem ter conhecimento. Não tem como ter sentimento sem ter razão. As duas coisas caminham juntos, lado a lado, e é por isso que nós vamos lutar até o fim, todos os grupos subalternizados, unidos, para chegar à paz através do nosso conhecimento, da nossa praxis. O que é praxis? A teoria junto com a ação, né? A teoria junto com a prática. Então, até a vitória, camaradas, sempre.